traz como conteúdo o tópico fator de atualização, que constitui parte da matemática financeira, e aborda assuntos como porcentagem, taxa de juros, de desconto de aumento, aumentos sucessíveis, descontos sucessíveis, entre outros. Antes de teorizar esse conteúdo, gostaria de exemplificar algumas situações iniciais para vocês e, a partir delas, construir a teoria. Vamos lá. O primeiro exemplo traz para nós a seguinte situação, uma situação bem simples. O preço anterior do litro de gasolina era R$ 4,60 e podemos dizer que esse era 100% do valor da gasolina, ou seja, o valor total do litro de gasolina, e passado um determinado tempo, esse valor se manteve o mesmo, ou seja, continuou os R$ 4,60 ou continuou 100% do seu valor. Isso aqui é uma ideia em porcentagem. O fator de atualização traz uma ideia semelhante à ideia de porcentagem, porém, ela não é determinada em porcentagem, e sim em número decimal. Nós converteríamos essa porcentagem para número decimal. 100% significa 100 centésimos, que é a mesma coisa que 1, ou, no caso aqui também, 100%, 100 centésimos, que é igual a 1. O fator de atualização, nesse caso, é determinado por uma comparação entre o valor novo e o valor antigo. Comparando esse valor novo e o valor antigo, não os R$ 4,60 necessariamente, mas o que ele representa em porcentagem, no caso, número decimal. 1 sobre 1. Logo, o fator de atualização é 1. Ou seja, toda vez que o fator de atualização for 1, significa que não houve atualização do seu valor no tempo, comparando um valor antigo com um valor novo, um valor em um determinado tempo e um valor em outro tempo, comparando esses dois valores. Se não houve nenhuma atualização, esse fator de atualização resulta em 1. Significa que o 100% do valor antigo se manteve em 100% comparado no presente. Tomando essa situação de forma semelhante, porém com um aumento no valor da gasolina. Antes de iniciar essa situação, vamos só teorizar o seguinte. Novamente, o fator de atualização é uma comparação entre um determinado valor de uma grandeza no tempo presente, vou chamar de valor novo, ou valor presente, e o valor dessa mesma grandeza em um tempo passado, vou chamar de valor antigo. Essa comparação nada mais é que uma razão. O fator de atualização nada mais é que uma razão que compara essas duas grandezas, um valor em um determinado tempo e o valor no tempo presente. Como que determinaríamos nessa situação a atualização sofrida pelo preço da gasolina? Que aqui é determinada uma atualização. No exemplo passado, não houve atualização no preço, mas aqui houve um aumento de 5%. O valor novo, nesse caso, eu não tenho, porém o valor antigo é de R$ 4,60. Eu vou chamar aqui de VN, valor novo. Como que eu posso fazer essa comparação aqui, sem ter esse valor no tempo presente? Eu teria que encontrá-lo. Uma outra forma de determinar esse fator de atualização é usando a porcentagem. Como assim? Sempre consideramos o valor antigo como um valor base, ou seja, a gasolina, o preço do litro da gasolina era R$ 4,60, era 100% do valor da gasolina. No tempo presente, temos que esse valor sofreu um aumento de 5%, ou seja, o valor que era de 100%, com o acréscimo de 5%, passou a ser de 105% do valor antigo. Fator de atualização, trabalhamos números decimais e não porcentagem. Então, transformando essa porcentagem aqui em número decimal, temos que 100% corresponde a 100 centésimos, que é igual a 1. E 105% corresponde a 105 centésimos, que é igual a 1,05. Ao invés de comparar esses números decimais que eu acabei de colocar aqui, R$ 4,60, aqui, e o valor novo que eu não tenho, eu posso obter o fator de atualização comparando esses números decimais que representam a porcentagem referida aos valores do litro de gasolina. No caso, o valor novo
é representado por 1,05. O valor antigo é representado por 1. Logo, o fator de atualização aqui é de 1,05. O que isso representa? Se vocês lembrarem do exemplo passado, quando não há uma atualização no valor, o valor em um determinado tempo passado, comparado ao valor presente, quando não há atualização, quando não sofre alteração, o fator de atualização resulta em 1. Quando quando o fator de atualização é maior que 1, significa que houve um aumento no valor. Vou escrever isso aqui. Houve um aumento no valor, ou seja, o valor do passado de uma determinada grandeza sofreu um aumento em relação ao valor presente. É isso que significa. Eu poderia ter encontrado esse fator de atualização dessa forma aqui? Poderia, porém eu não tinha um valor novo. Para que me serve esse fator de atualização? Eu vou apagar aqui. Olha para essa situação aqui. Se eu substituir f pelo fator de atualização, que é 1,05, que é o que encontramos aqui. O valor novo que eu não tenho e o valor antigo, que é R$ 4,60, isso aqui multiplicando cruzado, eu vou ter que o valor novo é igual a R$ 4,83. Essa é uma forma de utilizar o fator de atualização, mas nada mais é que trabalhar com uma porcentagem em forma de número decimal. Então, aqui nós estamos só trabalhando várias ideias e usos da porcentagem, porém nela em forma decimal. Nessa situação agora, o preço do litro de gasolina, que era de R$ 4,60, ou seja, esse é 100% do valor da gasolina em um determinado tempo, sofreu uma redução de 5%, ou seja, no tempo presente, o valor que era de 100% passou a ser de 95% por conta dessa redução, esse decréscimo de 5%. Aqui nós podemos, então, entender que houve uma atualização no valor, comparando o valor passado com o valor presente. Qual que foi essa atualização? O fator de atualização aqui, comparando o valor novo com o valor antigo, temos que, substituindo aqui esses valores, mas essa porcentagem aqui eu vou transformar antes em decimal. Ficaria assim, 100 centésimos representa 1, 95 centésimos corresponde a 0,95. Logo, o valor novo considero 0,95. O valor antigo considero 1. O fator de atualização aqui é 0,95. O que isso me exprime? Novamente, vou representar a fórmula. O fator de atualização é uma comparação entre o valor novo e o valor antigo. Substituindo o fator de atualização por 0,95, o valor novo eu não tenho. O valor antigo é R$ 4,60. Multiplicando isso aqui cruzado, obtenho que o valor novo é igual a R$ 4,37. Esse é um uso para o fator de atualização. Poderia ter feito isso aqui trabalhando porcentagens, como demonstrado no conteúdo passado, poderia. Por regra de 3 também poderia. Então, isso aqui é só mais uma ferramenta apresentada a vocês. Sintetizando o que vimos nesses 3 exemplos, fator de atualização nada mais é que uma razão que compara duas grandezas de mesma espécie, só que em tempos diferentes. Como assim? Eu vou representar aqui. O fator de atualização é uma razão que compara um valor no presente, eu vou escrever valor novo, tá? Com um valor antigo dessa mesma grandeza, um valor no passado. O fator de atualização compara duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, poderia ser sua altura no passado com sua altura no presente. Eu vou comparar grandezas de mesma espécie, altura com altura. Poderia comparar comprimento com comprimento,
Poderia comparar preço, valores com preço. Então, compara duas grandezas de mesma espécie, porém em tempos diferentes. Uma está no presente, um valor está no presente, o outro valor está no passado. Ele compara dois valores relacionados a uma mesma grandeza, porém em tempos diferentes. Um valor novo e um valor antigo. E existe apenas três possibilidades para o valor do fator de atualização. O fator de atualização pode ser igual a 1. E quando é que o fator de atualização é igual a 1? Quando não há atualização, não há variação no valor. No primeiro exemplo, vimos isso, que não houve uma variação no valor. O preço da gasolina em um determinado momento era R$ 4,60 e com o passar do tempo, no presente, também era R$ 4,60. O fator de atualização, quando é igual a 1, significa isso, que os valores comparados no tempo passado e presente permanecem o mesmo. Quando o fator de atualização é um valor maior que 1, como foi a segunda situação, onde o fator de atualização resultou em 1,05, significa que houve um aumento nos valores comparados. No caso do segundo exemplo, a gente estava comparando preços. O preço antigo, em relação ao preço antigo, houve um aumento. O valor novo, ele é maior do que o valor antigo. E se o fator de atualização for menor que 1, como é o último exemplo que eu dei para vocês, o terceiro exemplo, significa que houve um desconto ou uma redução no valor novo. O valor novo ele é menor que o valor antigo. Então, o fator de atualização maior que 1 significa que o valor novo é maior que o valor antigo. E o fator de atualização menor que 1 significa que o valor novo é menor que o valor antigo. Vamos interpretar essa situação em mais alguns exemplos. Em uma determinada situação, quando se tem um aumento aqui na letra A de 3%, o fator de atualização pode ser determinado da seguinte forma. O fator de atualização é a comparação entre o valor novo e o valor antigo. Como eu não tenho esses valores, eu uso a ideia de porcentagem. Qual que é o valor antigo? O valor antigo é a minha base de comparação, então ele é o meu 100%. Porém, aqui a gente trabalha com números decimais. Então, transformando essa porcentagem em decimal, isso é 100 centésimos, que é igual a 1. E o valor novo, ele é o 100% que eu tinha, o valor que eu tinha, né? O valor passado, que era 100%, mais o aumento sofrido por esse valor. Ou seja, o valor novo é os meus 103%, que na forma decimal representamos por 1,03. Então, substituindo esses valores aqui, temos que o valor novo 1,03 comparado com o valor antigo 1 resulta num fator de atualização de 1,03. Então, o fator de atualização em uma situação que há 3% de aumento sempre será 1,03. Teria outra forma de calcular isso aqui? Mais simples, mais fácil? Teria. Então, eu poderia calcular da seguinte forma. Quando eu tenho uma situação de aumento, sempre quando é aumento, tá? O fator de atualização é igual a 1 mais a minha taxa de aumento. No caso aqui, a minha taxa de aumento é de 3%, só que nós trabalhamos com taxa em forma decimal, não em forma de porcentagem. Essa taxa aqui de 3%, transformando 3% em decimal, é 3 centésimos, ou 0,03. Isolo isso aqui. Então, a minha taxa aqui é de 0,03. Substituindo isso aqui, 0,03, que é a minha taxa de aumento nesse caso, o fator de atualização é de 1,03. Pronto, simples assim. Eu vou pular a letra B, já volto nela, e vejamos aqui a letra C, que também houve um aumento em um determinado valor. De 15%. Qual seria o fator de atualização nesse caso? Eu vou calcular por uma forma mais simples. O fator de atualização, sempre que há um aumento em uma determinada situação,
é de 1 mais a taxa de aumento. Taxa de aumento, taxa qualquer, né? Ela é dada em forma decimal, de número decimal, não em forma de porcentagem. Aqui o meu aumento foi de 15%. 15% em decimal é 15 centésimos, ou seja, 0,15. Então, a minha taxa aqui, que representa um aumento, uma taxa de aumento, ela é 0,15. Substituindo esse valor, temos que o fator de atualização é de 1 mais 0,15, que é igual a 1,15. Então, toda vez que eu tiver uma situação onde houve um aumento de 15%, significa que o fator de atualização é de 1,15. Para onde eu usaria isso, por exemplo? Vou colocar aqui a altura de uma determinada pessoa, 1,65 metros. Suponhamos que houve um aumento, com o passar do tempo ela cresceu e houve um aumento de 15% dessa altura. Como que eu poderia calcular esse aumento, quanto ela passou a medir, qual que é a nova altura dela? Eu poderia calcular isso de várias formas. Utilizando essa ferramenta, esse fator de atualização, eu poderia fazer da seguinte forma. Fator de atualização é uma comparação entre o valor novo e um valor antigo. O fator de atualização, sempre que há um aumento de 15%, é de 1,15. O valor novo é o que eu quero descobrir, e o valor antigo é de 1,65. Aqui, multiplicando cruzado, temos que o valor novo, ou seja, a altura nova dela, determinado, é de 1,89. Bem grande, né? Mas é isso. Agora vamos voltar aqui para a letra B, e entender qual seria o fator de atualização numa situação onde envolve um desconto, uma redução de 3%. Vou exemplificar com duas formas. O fator de atualização, ele é determinado pela comparação entre o valor novo e o valor antigo, o valor em determinado tempo presente e o valor passado. O valor antigo sempre é minha base, ou seja, os meus 100%, que em forma de número decimal equivale a 1. E o valor novo é o valor antigo com a redução sofrida de 3%. Nesse caso, o valor novo passou a ser de 97%. 97% em decimal corresponde a 0,97. Substituindo esses valores nessa fórmula, temos que o valor novo é 0,97, dividido por 1, isso resulta em 0,97. Toda situação onde se envolve um desconto ou uma redução de 3% significa que houve uma atualização para 0,97. Esse é o fator de atualização. Uma outra forma de se determinar o fator de atualização de uma situação onde você recebe um desconto ou uma redução no seu valor é o seguinte, através dessa forma, o fator de atualização é igual a 1 menos a minha taxa de redução. Qual seria a taxa de redução nessa questão, na letra B? A taxa de redução de desconto foi de 3%. 3% corresponde a 3 centésimos, que é igual a 0,03. Nesse caso, então, o fator de atualização é igual a 1 menos 0,03. Ou seja, o fator de atualização é igual a 0,97. Esse é o fator de atualização dessa situação. Em uma situação semelhante, na letra D, também temos um desconto, só que de 15%. Podemos calcular o fator de atualização desse caso utilizando aquela forma que eu passei. O fator de atualização é igual, numa situação de desconto ou de redução, é igual a 1 menos a taxa de desconto. A taxa de desconto foi de 15%. 15% corresponde a 15 centésimos, que é igual a 0,15. Então, o fator de atualização é igual a 1 menos 0,15. Ou seja, o fator de atualização é igual a 0,85. E da mesma forma, procedemos na letra E e letra F. A letra E nos traz um aumento.
um aumento de 230%. 230% corresponde a 230 centésimos, ou 2,30. O fator de atualização nesse caso, como é um aumento, né, é dado por 1 mais a taxa de aumento. Ou seja, 1 mais a taxa de aumento é de 2,30. E isso resulta em 3,30. Esse é o fator de atualização desse caso. Na letra F, a taxa de atualização é de 3.000%. O que isso significa? 3.000% corresponde a 3.000 centésimos, que corresponde a 30. Como é uma situação de aumento, o fator de atualização, então, é determinado por 1 mais a taxa de aumento, ou seja, 1 mais 30, que é igual a 31. Esse é o fator de atualização de toda situação onde há um aumento de 3.000%. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, que vai trabalhar também com o fator de atualização, é o seguinte. Essa situação pede para que se interprete cada fator de atualização. Quando se determina que o fator de atualização é de 1,13, o que isso significa? Significa uma situação de aumento. Por que aumento? Como eu disse anteriormente, sempre que o seu fator de atualização for maior que 1, a situação é de aumento do valor novo em relação ao valor antigo. Um aumento de quanto? Qual que é a taxa de aumento aqui nessa situação? Lembre-se sempre que quando uma situação é de aumento, o fator de atualização é calculado por 1 mais a taxa de aumento. Como o fator de atualização aqui é 1,13, a taxa nesse caso é bem lógico, não precisava fazer essa continha, só estou estruturando, mas a taxa nesse caso é de 0,13. Esse valor aqui está em número decimal, mas poderíamos representá-lo em porcentagem. Quanto que é 0,13 em porcentagem? Basta multiplicar por 100. Aqui embaixo de 0,13 tem 1. Então, se eu multiplico por 100 em cima e embaixo. Logo, a minha taxa aqui é de 13% de aumento. É isso que corresponde a um fator de atualização de 1,13. Aqui na letra B, deixa eu apagar isso. Na letra B, o fator de atualização é 0,70. Como o fator de atualização é menor que 1, significa que houve uma redução no valor, ou um desconto, como que se a gente tratar de dinheiro, é desconto. Se for, por exemplo, alturas ou outras grandezas, se trata de uma redução no valor. De quanto foi essa redução? Qual que foi a taxa de desconto ou taxa de redução? Sempre que o fator de atualização for menor que 1, ele é determinado por 1 menos a taxa de redução. O fator de atualização aqui foi de 0,70. É bem óbvio, mas eu estou montando pontinho. Daria para fazer direto. Nesse caso, a taxa aqui é de 0,30. O que significa essa taxa de 0,30? Passando esse número para porcentagem, embaixo do 0,30 tem o número 1, multiplica por 100 em cima e embaixo. Isso resulta em 30 centésimos, ou a minha taxa de 30%. 30% de quê? De desconto ou de redução. É isso que representa esse fator de atualização de 0,70. Um fator de atualização de 0,70 significa uma taxa de desconto ou de redução de 30% do valor antigo. Da mesma forma, encaramos a letra C, D e E. Vou mostrar para vocês. De cara, temos aqui na letra C um aumento, porque o fator de atualização é maior que 1. Um aumento de quanto? O fator de atualização, quando há um aumento, ele é dado por 1 mais a taxa. O fator de atualização aqui é 2, logo, a minha taxa de aumento é igual a 1. Passando esse valor aqui para a porcentagem, né? Isso significa, multiplica por 100 em cima e embaixo, 100 centésimos, ou 100%. Então, um fator de atualização em 2 significa em uma taxa de aumento de 100% do meu valor. Na letra D, eu tenho um fator de atualização de 0,95. Como o fator de atualização é menor que 1,
significa que houve uma redução no valor, ou um desconto. O fator de atualização numa situação de desconto ou de redução é dado por 1 menos a taxa de redução. O fator de atualização nesse caso foi 0,95, logo, a taxa de redução ou de desconto é igual a 0,05. Isso em porcentagem implica em 5% de desconto ou de redução. E da mesma forma procedemos com a letra E. Sobre fator de atualização, ainda temos mais um detalhe para entender. E para entender isso, eu gostaria de iniciar com uma questão e desenvolver sobre ela a teoria que eu quero abordar. A questão diz assim: se a taxa de inflação de janeiro é de 6% e a de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação no bimestre janeiro-fevereiro é de quanto? Então, que a questão nos traz uma taxa de inflação, ou seja, uma taxa de aumento sobre um determinado valor. Inflação é um aumento, né? Sobre um determinado valor. Aqui eu tenho a inflação, o aumento sofrido em um determinado mês, no mês de janeiro, que foi um aumento de 6%, e em fevereiro foi um aumento de 5%. O que a questão quer saber é qual o aumento total, qual a taxa de inflação do bimestre, ou seja, desses 2 meses juntos. Muita gente faria o quê? Simplesmente pegaria 6%, somaria com 5%, isso resultaria em 11% e pronto. Esse é o total da inflação do bimestre, somando a inflação dos dois, a taxa de inflação dos 2 meses, juntando esses 2 meses, formando um bimestre, a taxa de inflação seria de 11%. É errado fazer isso. Por que é errado? Porque essa inflação, esse aumento de janeiro, foi calculado em cima de um determinado valor. E já a inflação de fevereiro foi calculada em cima de outro valor. Então, como que a gente poderia resolver isso? Existe uma forma bem simples de se resolver essa questão, só que existe outra forma também, não tão simples, que eu gostaria de mostrar primeiramente para vocês entenderem. Depois eu mostro esse macete mais simples para vocês. Aqui, vamos entender assim, que antes de ser aplicada essa inflação de janeiro de 6%, eu tinha um determinado valor. Eu vou considerar como valor 1. Esse valor 1 era 100% do meu valor, até então. Só que sobre ele incidiu uma taxa de 6%, um aumento de 6%. Então, esse valor que era 100% deixou de ser 100% e passou a ser 106%. Gerando um novo valor. Eu vou colocar então aqui de valor 2. Quero saber qual que é esse novo valor após ter incidido esse aumento aqui, ó, de 6%, tornando o valor 106%. Aqui, regrinha de 3, para resolver isso aqui eu vou fazer regrinha de 3. Vai dar 106V1 é igual a 100V2. Como eu quero descobrir o valor de V2, eu vou isolar ele. Vai ficar V2 é igual a 106V1 dividido por 100. Logo, V2 é igual a 1,06 V1. Ok, o que isso significa? Que o meu valor aqui, V2, ele é um valor maior que V1. Ok, isso é só a inflação de janeiro. Calculando agora a inflação de fevereiro, o aumento que houve em fevereiro, nós temos o seguinte: em fevereiro eu já não tinha o valor 1, eu já tinha um novo valor, o valor 2. Ele era o meu 100%. E sobre esse valor 2, incidiu-se uma taxa de 5%, tornando esse valor de 100%, 105% do valor anterior. Ok. Aqui eu tenho um novo valor, vou chamar de valor 3. Ok. Gostaria de descobrir esse valor 3, esse novo valor após o aumento aqui de 5%. Vou multiplicar cruzado aqui. Temos que 100V3 é igual a 105V2. Só que V2, ele é 1,06V1. 100V3 é igual a 105 vezes 1,06 V1. Aqui nós temos que 100
V3 é igual a 111,3 V1. Isolando o meu V3, eu tenho que 111,3 V1 dividido por 100 resultaria em 1,113 V1. Ok, o que isso significa? Vamos fazer uma linha do tempo aqui para entender. Eu tenho aqui um valor 1, e sobre esse valor incide-se um aumento de 6%, me retornando um segundo valor. E sobre esse valor incide-se um novo aumento, um aumento de 5%, me retornando um terceiro valor. O que o exercício pediu foi justamente qual é a porcentagem que eu aplico em cima desse valor 1 que leva diretamente ao meu valor 3. E não é simplesmente somar 6% com 5% e aplicar 11% em cima de V1 para levar isso a V3. Como eu já expliquei, se eu aplicar 11%, eu vou estar aplicando tudo em cima de V1. Aqui, eu apliquei 6% em cima de V1 e apliquei 5% em cima de outro valor, em cima do valor 2. Se eu aplicar 11% aqui direto, eu vou aplicar tudo em cima de V1, o que não vai me gerar o V3. Por isso que eu não posso simplesmente somar 6% e 5%. Ok, então, aqui eu vou comparar o meu valor 3 com o meu valor 1. E é isso que eu estou fazendo. O valor 3 está comparado com o meu valor 1. Vou apagar isso aqui para termos mais espaço. Então, inicialmente eu tinha o meu valor 1 e ele foi atualizado para o meu valor 3. E esse valor 3 é 1,113 V1. Então, o meu valor 1 foi atualizado para 1,113 V1. Essa foi a atualização sofrida. Logo, o fator de atualização aqui foi de 1,113. Não preciso colocar o V1, né? O fator de atualização aqui. Então, o fator de atualização aqui foi de 1,113. Aqui eu tinha 1 V1 e passou a ser 1,113 V1. Então, houve aí uma atualização de 1,113. Mas o que significa esse fator de atualização, 1,113? Significa que, como o fator de atualização é maior que 1, eu tive um aumento no preço. Isso é bem óbvio, porque a gente está falando de inflação. De quanto foi esse aumento? Toda vez que eu tiver um fator de atualização que sofreu um fator de atualização maior que 1, eu sei que o fator de atualização é determinado por 1 mais uma taxa. O fator de atualização foi me determinado, é 1,113. Isso é igual a 1 mais a minha taxa. Logo, a minha taxa é igual a 0,113. E esse valor aqui em porcentagem é 11,3%. 11,3% de aumento. Logo, eu vou colocar aqui em cima de novo. A taxa que eu devo aplicar em cima de V1, que me determina o valor bimestral V3, é 11,3% e não 11%. Então, essa é a taxa bimestral, a taxa que eu aplico em cima de V1, que me retorna V3 direto, sem aplicar essas duas outras taxas. Então, aqui, o que essa situação, essa questão me mostra? Quando eu tenho, por exemplo, nesse caso eu tive aumentos. Quando eu tenho aumentos sucessivos, que eu tive dois aumentos, um seguido do outro, ou poderia ser a mesma coisa com desconto. O mesmo que eu falo para aumento serve para desconto. Quando eu tenho aumentos sucessivos, eu não posso simplesmente somar essas taxas de aumento que vai me determinar uma taxa de aumento total. Por que eu não posso fazer isso? Como já explicado, esses aumentos são gerados em cima de preços diferentes. Como que eu determino esse aumento? Eu posso fazer tudo isso aqui que eu fiz nesse momento, esse cálculo que eu fiz nessa questão, mas existe uma forma mais simples. Vou apagar aqui para mostrar para vocês.
Sempre que eu tiver aumentos sucessíveis, e aqui não estou falando só de 2 aumentos, não, podem ser 3, 4, 5 aumentos, ou descontos sucessíveis, pode ser 2, 3, 4, 5 descontos, pode ser um aumento e um desconto. Quando tiver essa situação de aplicar uma taxa, seja de aumento ou desconto, sucessivas vezes, para calcular a atualização final, ou seja, a taxa final, basta fazer o produto das atualizações, o produto dos fatores de atualização. Como eu utilizo essa fórmula para resolver essa questão? Basta calcular os fatores de atualização de cada situação. Eu tenho duas situações aqui. Em janeiro eu tenho um aumento de 6%. Qual que é o fator de atualização que representa um aumento de 6%? E em fevereiro eu tenho um fator de atualização, eu tenho um aumento de 5%. Qual que é o fator de atualização que representa um aumento de 5%? Então, depois que eu descobri o fator de atualização dessas duas situações, basta multiplicá-los que eu vou encontrar o fator de atualização total e, portanto, a taxa de inflação do bimestre. Então, deixa eu fazer isso passo a passo para vocês. Aqui na primeira situação, houve um aumento de 6%. Eu tinha um valor, vou colocar aqui o valor antigo, que era os meus 100%, e esse valor antigo foi atualizado, virou um novo valor, que passou a ser de 6% maior que o valor antigo, ou seja, 100% mais de 6% de aumento, esse valor novo passou a ser de 106%. O fator de atualização neste caso foi de, comparando o valor novo com o valor antigo, 106, eu não posso substituir aqui em forma de porcentagem, porque eu tenho que substituir em forma de decimal. 106% é a mesma coisa que 106 centésimos ou 1,06. E 100% é a mesma coisa que 1. Substituindo esses valores na fórmula, eu tenho que o valor novo 1,06 sobre 1 é igual a 1,06. Logo, essa é a taxa, o fator de atualização da primeira situação. Vou colocar aqui fator de atualização 1. Dividindo aqui para fazer a segunda situação. O valor na segunda situação, o valor antigo, o valor atual no momento da segunda situação, era de 100%. E sobre esse valor, houve uma alteração, surgiu um novo valor, que era, o que era 100% passou a ser de 105%. Logo, o fator de atualização nesse caso, comparando o valor novo com o valor antigo, é igual a 105 sobre 100, que resulta em 1,05. Logo, mais uma divisão aqui. O fator de atualização total do bimestre é o produto dos fatores de atualizações. Vou chamar esse aqui de fator de atualização 2. Fazendo 1,06 vezes 1,05 resulta em 1,113. Esse é o fator de atualização do bimestre, após essas duas atualizações. O que significa esse fator de atualização 1,113? Eu fiz ele na outra resolução que eu fiz dessa questão. 1,113 de fator de atualização representa uma taxa de 11,3% de aumento. E é isso, chegamos ao mesmo resultado, porém de uma forma diferente. Então, registra essa fórmula aí. Quando há aumentos sucessíveis ou descontos sucessíveis, basta fazer o produto dos fatores de atualização de cada situação, obter o fator de atualização total e, a partir disso, descobrir qual é a taxa de aumento ou de desconto. Vamos então para mais exemplos para podermos praticar. Aqui na letra A eu tenho um aumento de 3% e um aumento de 5%. Ele quer saber o efeito acumulado dessa situação, ou seja, vou colocar aqui em cima. Eu tenho um determinado valor e esse valor sofre um aumento de 3% inicialmente, se tornando um novo valor, né? Vou chamar aqui de valor 2. E, posteriormente, esse valor 2 sofre um novo
aumento numa nova situação, um aumento de 5%, que o transforma em um novo valor, o valor 3. O exercício pede para avaliar o efeito acumulado de cada situação, ou seja, do valor 1 ao valor 3, qual o total de aumento nesse caso, né? Nesse caso foi tudo aumento. Qual o total de aumento? Qual a taxa de aumento? Acumulando essas duas taxas de 3% e 5%, gera uma taxa de aumento total de quanto? É isso que o exercício quer saber. Então, aqui nós temos a situação de fatores de... nós temos aumentos sucessíveis. E sempre que tivermos aumentos sucessíveis ou descontos sucessíveis, eu falei que basta fazer o produto dos fatores de atualização de cada situação. Aqui nós temos duas situações de aumento, então, produto do fator de atualização 1 pelo fator de atualização 2. Ok, vamos então fazer isso. O primeiro fator de atualização, 1, vou colocar aqui, isso na letra A. Como que eu descubro ele? Eu tinha um valor, que era de 100%, eu vou colocar aqui o valor 1, que era o meu 100%, e sobre esse valor 1, houve um aumento de 3%, deixando de ser valor 1, passando a ser valor 2, deixando de ser 100%, passando a ser 103%, porque houve um aumento de 3% sobre esse 100%. Logo, o fator de atualização 1 é o valor novo sobre o valor antigo, ou o valor 2 sobre o valor 1. Isso, 103% é a mesma coisa que 1,03, 100% em decimal é 1. Logo, o fator de atualização é 1,03. Isso da primeira situação. Na segunda situação, fator de atualização 2, eu tinha que V2 era o meu 100%, era o meu valor atual. Esse valor atual sofreu um aumento, passando a ser V3, e esse aumento foi de 5%, ou seja, o meu 100% aqui aumentou em 5%, passando a ser 105%. Logo, o meu fator de atualização 2 é uma comparação do valor novo, que no caso é o valor 3, sobre o valor antigo, que no caso é o valor 2. O valor 3, nós consideramos 1,05, e o valor 2, 1. Logo, o fator de atualização 2 é igual a 1,05. Agora vamos só substituir, vou precisar de espaço aqui. Logo, o fator de atualização após esses aumentos sucessíveis aí é o produto de F1 vezes F2. Isso é igual a 1,03 vezes 1,05, que resulta em 1,0815. Ok, o que isso representa? Como esse fator de atualização ele é maior que 1, representa um aumento. Um aumento, no final houve um aumento. Lógico, né? Porque se houve só aumentos sucessivos, no final de tudo houve um aumento. Como houve um aumento, o fator de atualização foi determinado por 1 mais uma determinada taxa. O fator de atualização que encontramos é 1,0815, e com isso podemos calcular a taxa de aumento. Taxa de atualização, então, foi de 0,0815. Isso em porcentagem é a mesma coisa que 8,15%. Esse foi o aumento total. Então, na letra A, avaliando o efeito acumulado de cada situação, um aumento de 3% seguido de um aumento de 5% representa um aumento de 8,15% no total. Da mesma forma, prosseguimos com a letra B e com a letra C. E não altere em nada se eu tenho um aumento seguido de um desconto. Vamos lá. Aqui na letra B, eu tenho um determinado valor, que eu vou chamar de valor 1, e ele sofre um aumento de 10%, resultando em um segundo valor, que sofre um desconto de 20%, resultando em um novo valor. A pergunta final é: vai ter, se eu comparar o valor inicial para o valor final, que foi V3,
Isso resultará em um aumento ou um desconto? E de quanto? De quantos por cento? Resolvendo, então, para aumentos de descontos sucessíveis, basta fazer o produto dos fatores de atualização de cada situação. Como eu só tenho duas situações, é produto de F1 vezes F2. Aqui, preciso encontrar, então, F1. Acho que já dá para fazer mais direto, né? Porque já ficou bem claro como que eu encontro esse fator de atualização. O fator de atualização, um aumento de 10% significa um fator de atualização F1 igual, F1 igual a 1,10. E na segunda situação, para encontrarmos o fator de atualização 2, percebemos que, na verdade, é um desconto. O valor que era de 100% sofreu um desconto de 20%, passando a ser 80% do seu valor original. Logo, o fator de atualização é de 0,80. Esse é o fator de atualização da segunda situação. Fazendo o produto desses valores, 1,10 vezes 0,80 para determinar o fator de atualização total, que está bem aqui, vou só substituir 1,10 vezes 0,80. Logo, o fator de atualização total é igual a 0,88. Como podemos interpretar esse fator de atualização? Como o fator de atualização foi menor que 1, implica que houve, então, no final de tudo, um desconto. Se compararmos o preço, o valor 1 com o valor 3 é menor que o valor 1. Houve um desconto, né? Por isso que o valor 3 é menor que o valor 1. Como houve um desconto, o fator de atualização é determinado por 1 menos a taxa. E nesse caso, nós temos o fator de atualização, é 0,88, que implica em 1 menos a taxa. E nesse caso, eu tenho que a taxa é igual a 0,12, ou 12%. Logo, no final de tudo isso, se eu tenho um valor, um aumento de 10%, e depois, em seguida, eu tenho um decréscimo de 20%, significa que no final de tudo, comparando o valor 3 com o valor 1, eu entendo que o valor 3 é 12% menor que o valor 1. Houve, então, no final de tudo, um desconto de 12%. E, por último, a letra C nos traz dois aumentos de 6% e três descontos de 4%. Basta, então, calcular o fator de atualização final, que vai ser o fator de atualização 1 vezes o fator de atualização 2, vezes o fator de atualização 3, vezes o fator de atualização 4 e 5. Porque aqui, na verdade, são 5 alterações. O F1 representa um aumento, o F2 representa outro aumento, e os três próximos Fs, ou fatores de atualizações, representam descontos. Então, aqui eu tenho 5 sucessíveis operações. Basta encontrar o F1, F2, F3 e prosseguir como fizemos até então. Vamos para um próximo exemplo? Nesse novo exemplo, já vamos trabalhar com valores. Já vamos ter os valores identificados. E ele diz assim: o preço de uma camisa passou de R$ 50 para R$ 59. Logo, eu tenho um valor antigo de R$ 50 e o valor novo de R$ 59. Qual foi o aumento percentual desse preço? Logo, ele quer saber a taxa percentual, a taxa que eu vou chamar de I, a taxa percentual desse preço, taxa de aumento. Como que podemos resolver isso aqui? Nossa, de várias formas, muitas formas mesmo. Eu acho que a mais fácil é a regra de 3, mas eu vou mostrar para vocês utilizando a fórmula do fator de atualização, que compara o valor novo com o valor antigo. O valor novo de R$ 59 com o valor antigo de R$ 50 me fornece um fator de atualização de 1,18. Como o fator de atualização resultou em um número maior que 1, significa que houve um aumento. Isso até o próprio exercício havia afirmado, né? Um aumento. Quando se há um aumento no fator de atualização, sabemos que ele foi calculado como 1 mais uma determinada taxa de aumento. Como o fator de atualização é 1,18, temos então que a taxa de aumento é igual a 0,18 ou, em porcentagem, 18%.
Essa foi a taxa de aumento do valor, 50 para R$ 59 sofreu um aumento de 18%. Poderia ter feito, por exemplo, a regra de 3. Vou fazer bem rapidinho aqui para vocês entenderem a montagem, tanto que é mais simples. Mas tá aí uma aplicação para esse conteúdo, fator de atualização, que nada mais é que uma razão que compare um valor novo com um valor antigo. Fazendo por regra de 3, eu sei que 50 corresponde ao meu 100%, e 59 corresponde a uma determinada porcentagem que eu desconheço. Vou chamar de x%. Que temos, então, a regra de 3, multiplicando cruzado, sei que é 5.900, isolando o x, temos que 5.900 dividido por 50 é igual a 118. 118%. Repare que x aqui é um valor em porcentagem. O que significa isso? Que eu tinha aqui um valor que era de 100% e aumentou 18%. Deixou de ser 100% para ser de 118% do valor antigo. Ou seja, houve um aumento de 18%. Essa é a minha taxa percentual. Esse é o meu aumento obtido. Muito mais simples por regra de 3, né? Eu acho, na minha opinião, mas tá aí ferramentas e ferramentas para vocês utilizarem. Vamos para um próximo exemplo. O exemplo diz assim: uma calça teve um aumento de 7% e passou a custar R$ 59. Qual era o preço antes do aumento? Então, aqui eu tinha um valor anterior, que era o meu 100%, porém eu não sei quanto é esse valor anterior. Lembrando que o meu valor anterior sempre é o meu 100%, sempre é a minha base. E esse valor sofreu um aumento de 7%, passando a ser de 107%. E esse 107%, esse valor com aumento, corresponde a R$ 59. Ele gostaria de saber qual que é esse valor anterior. Basta fazer a regra de 3 que você vai encontrar. Uma outra forma de se resolver isso aqui é utilizando o fator de atualização que acabamos de estudar. O fator de atualização entende que compara, né, na verdade, o valor novo com o valor antigo. O valor novo eu tenho. O valor novo é R$ 59. Eu quero saber o valor antigo. E qual que é o fator de atualização nesse caso? Se houve um aumento de 7%, o fator de atualização, quando há um aumento, é 1 mais a taxa. Aqui, então, o fator de atualização foi de 1, mais a taxa que é de 7%, um decimal é 0,07. Meu fator de atualização nesse caso é 1,07. Só substituir aqui na forma, 1,07. Logo, o valor antigo é igual a 59 dividido por 1,07. O valor antigo, nesse caso, é igual a 55,14. Pronto. A mesma coisa, o mesmo valor você vai obter aqui, resolvendo por regra de 3, tá bom? 55,14. Vai obter o mesmo valor. Regra de 3 é mais simples? É. Só mostrando para vocês uma nova ferramenta, tá bom? E um último exemplo, em uma promoção, o preço de um celular passou de R$ 499 para R$ 399. Qual foi o desconto nessa promoção? Eu poderia, utilizando o que acabamos de ver sobre o fator de atualização, resolver da seguinte forma. Comparando o valor novo com o valor antigo, temos que o preço do celular passou de 499 para 399. Então, o final foi 399, o preço inicial, o preço antigo era 499. Dividindo isso aqui, tem um fator de atualização de 0,7996, arredondando. Ok, o que isso representa? Eu obtive um fator de atualização menor que 1. Logo, no final de tudo, houve um desconto. Qual que é a taxa de desconto, então? Sabemos que quando há um desconto, o fator de atualização é obtido por 1 menos uma determinada taxa. O fator de atualização foi de 0,7996. Nesse caso, minha taxa de
desconto 0,2004, ou em porcentagem 20,04%. Então, qual foi o desconto dessa promoção? 20,04% foi o desconto. Poderia ter feito por regra de 3 também, ok? Então, é isso, gente. O fator de atualização nada mais é que um complemento do conteúdo de porcentagem, uma outra forma de se pensar também. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos mais à frente estudar também juros, que envolve essa questão de taxa. Então, espero que tenha sido possível compreender. Bons estudos!